revelação da palavra, na vida espiritual. E eu falei para eles, entrando nesses conceitos da palavra, nessas verdades libertadoras da palavra, eu me senti como uma vez que a gente comentou sobre aquele homem que, querendo fazer uma viagem de cruzeiro, num cruzeiro muito luxuoso, juntou as economias que tinha e comprou a passagem. E como não tinha dinheiro para gastar, ele armazenou uma grande quantidade de biscoito para aguentar toda aquela viagem longa. E eu sei que a saga daquele homem começou, a jornada dele, ele comendo biscoito, comendo, e depois de uma semana ele não aguentava mais comer biscoito, e ele vendo todo aquele povo se deleitando em todos os banquetes ali, que era maravilhoso. E depois de um dia ele chegou em alguém da direção do cruzeiro e disse assim: olha, o que é que eu tenho que fazer para comer dessa comida? Eu faço o que for preciso. Ele disse: você comprou a passagem? Ele disse: comprei. Ele disse: tudo isso está incluído no preço da passagem. Você pode comer de tudo, beber de tudo. E é interessante que ele estava comendo bolacha, enquanto ele podia estar se banqueteando. Uma pastora amiga nossa do discipulado falou assim, depois ela postou, ela disse: bolacha nunca mais. eu quero entrar no que Deus tem, na abundância que Deus tem. Ontem eu estava comunicando uma palavra para a congregação, até dei uma entradazinha na live sobre isso, que é a atitude que a gente tem com respeito à palavra. É tão determinante para você viver as experiências com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os anjos de Deus, com o sobrenatural. Porque se nós não recebermos a palavra como palavra de Deus, se a atitude que nós estamos recebendo a palavra não é uma atitude correta de receber essa palavra como Deus falando comigo, Deus falando com você, vai ficar difícil de você ter uma vida cristã bem-sucedida. Porque esse é o segredo de toda a vida cristã, é a gente aprender a ter atitude de, quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você, é o Pai falando com você. Se eu sei que é o Pai que está falando comigo, é o Espírito Santo que está falando comigo, é o Senhor Jesus que está falando comigo, eu preciso ter uma atenção muito mais assim intensa. Eu não posso recebê-la de qualquer jeito, como algo comum, porque eu sei que algo especial para a minha vida vai vir. Deus tem alguma direção poderosa para a minha vida, Deus tem alguma tarefa poderosa para a minha vida, Deus quer comunicar o desejo do coração dele. Então, a atitude com que você ouve a palavra, que você abre a Bíblia, isso faz uma diferença na transformação da sua vida, do seu espírito. Então, nós comentamos sobre um texto que é tão conhecido, que é Hebreus 4:12, quando ele diz assim, ele nos dá uma ilustração bastante interessante, porque aqui, quando a gente lê na tradução normal, que é João Ferreira de Almeida, a gente lê no capítulo 4, versículo 12, dá para a gente entender muito. Mas quando a gente lê numa tradução mais atual, fica mais claro ainda. Mas eu vou ler primeiro na que eu quero compartilhar nessa noite, Hebreus 4:12. Ele diz assim, eu sei que todos já conhecem, mas eu vou falar: pois a palavra de Deus é viva, é poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondida de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Olha que coisa tremenda. Só que nessa outra tradução, ela diz assim, a tradução
tradução Mofart, diz assim: porque o Logos de Deus é vivo, ativo e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando exatamente na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, examinando os pensamentos e planos do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas mentiras que se esclarecem e são expostas diante dos olhos daquele a quem nós temos que prestar contas. Então essa é uma declaração mais notável sobre a palavra nas escrituras do apóstolo Paulo. O versículo 13 diz assim: não há criatura alguma encoberta diante dele. De quem que ele está falando? Ele está falando da palavra, da pessoa de Jesus. Mas uma coisa que é importante a gente entender, quando diz que a palavra Jesus, ele é tão poderoso que separa a alma do espírito, juntas e medula. E é justamente o que a gente tem compreendido, que do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu espírito nasceu de novo, você tem uma nova identidade, você tem um novo DNA, você tem agora realmente uma nova criação e é uma nova mentalidade. Você precisa desenvolver, se alimentando da palavra, para que o seu espírito ele assuma o controle e determine cada coisa no seu dia a dia. Então a palavra ela vai separar e você vai entender o que é o espírito, o que é a alma. Então enquanto a gente não aprende a mover espiritualmente, a gente não entra na boa, agradável, perfeita vontade de Deus, porque nós somos espírito. Então a pessoa pergunta: você é o quê? Você é um ser humano? É um ser humano, mas não só um ser humano, você é espírito. E nós precisamos entender que tudo que Deus quer é que você, como um homem espiritual, como uma mulher espiritual, você exerça governo, exerça autoridade, você exerça o poder transformador de Deus, porque Deus é espírito e Deus vai estar em comunhão contigo no teu espírito. Então você é um espírito com o Pai, é um espírito com o Filho, é um espírito só com o Espírito Santo. Quando a gente entra nesse conhecimento, você passa a entender que tudo que Deus tem é seu. Tudo que você tem é dele. Então essa aliança, essa unidade que nós temos a partir de agora, por causa do que Cristo fez, quando Cristo derramou sangue na cruz, o sangue de Jesus nos justificou para vivermos como filhos de Deus, porque não tem coisa mais preciosa do que o sangue. No mundo espiritual, tudo acontece na base da legalidade, tudo tem que ser justo, nada distorcido, errado pode, não é aceito. Então, quando nós aceitamos o sangue de Jesus sobre nossas vidas, nós nos tornamos justos para Deus, e como justos nós podemos operar, nós podemos nos mover. Então aqui diz que essa palavra ela entra em você, porque você está recebendo ela como uma palavra viva de Deus, ela é operosa, ela é transformadora, ela começa a mexer dentro de você, ela começa a remover dentro de você, ela começa a arrancar tudo que o inimigo colocou que te bloqueia, medo, incredulidade, tudo que é limitação, tudo que é trauma, tudo que é problemas internos. A palavra ela tem um poder tão grande que ela vai nos mais níveis profundos da sua vida, do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, e ela começa a arrancar todos os direitos que o diabo adquiriu sobre a sua vida. Tem muitos de nós aqui que ora bastante, mas você sente que a sua vida ela é meio travada, e você não sabe por que a sua vida é travada, e você até termina se convencendo: não, é porque é assim mesmo,
você orar e você se sentir que a coisa não rompe, que a coisa não vai, que a coisa não acontece. O que de fato ocorre é que nós passamos por momentos que a pressão é um estreito tão grande que situações, problemas, dificuldade, pecado trava a nossa vida. A gente fica como que preso. Então, quando a gente recebe uma nova unção, a nova unção ela tem o poder de quebrar esse jugo, despedaçar esse jugo e você avançar. Então, quando você entra numa nova unção, esse jugo é quebrado. Então, quando você recebe a palavra como palavra de Deus, como eu estou te falando aqui, você ouve essa palavra e você diz: eu recebo como palavra de Deus para a minha vida. É isso que é o diferencial. Se tornou tão poderosa que se espalhou a notícia. Foi que os irmãos da igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 3, diz que eles receberam a palavra do apóstolo Paulo, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, e diz que essa palavra, quando foi recebida com a atitude correta, essa palavra se tornou operosa, fez com que a fé deles se tornasse uma fé operante, uma fé rica, e aquela fé moveu milagres, moveu sinais, moveu provisão, moveu salvação, transformou, resgatou, restaurou, que se tornou conhecido por todos os cantos. A igreja de Tessalonicenses é uma igreja viva, é uma igreja poderosa, é uma igreja que Deus fala. Mas por quê? Por causa da atitude dos irmãos. Amado, Jesus pode estar aqui pingando fogo, mas se você não recebe como palavra de Deus, não vai ter esse efeito transformador. Então, quando eu estou aqui, que eu estou atento, a minha atitude é de que fala Deus, eu quero te ouvir, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero aprender mais de ti. Quando eu estou com essa atitude, a palavra entra e ela produz uma transformação no mais profundo da minha vida. Ela quebra todas as barreiras, fortalezas, tudo que o inimigo foi lançando, tudo que foi de alguma maneira te prendendo. Essa palavra ela arrebenta, porque o conhecimento da verdade liberta você no espírito, na alma e no corpo. Amém? Então, se eu posso dizer alguma coisa para você pegar aqui nessa noite, é a sua atitude no seu devocional. Quando você abre a sua Bíblia, é como se Jesus estivesse ali olhando nos seus olhos e falando: filho, eu sou o teu provedor, eu sou o teu Deus, eu sou o que te socorre, eu sou o que te cura, eu sou aquele que te sustenta. Então, quando você tem essa atitude, sua vida não é mais a mesma, por causa da atitude do seu coração. Você entendeu que, como homem espiritual, você precisa aprender a viver no Espírito, a ter comunhão no Espírito. Então, quando Jesus fala para aquela mulher samaritana sobre a manifestação de Deus, que ela experimenta o coração dela queimando com a palavra que Jesus estava falando com ela, e ela de repente percebe que Jesus era muito mais do que um homem comum, que Jesus era um profeta. Ela disse: mas os judeus dizem que é em Jerusalém que temos que adorar. Como dizendo, para nós samaritanos não tem como a gente entrar naquele lugar. E Jesus disse: mulher, vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Deus não aceita a sua adoração da alma. Então o que a gente vai fazer agora? Temos que aprender a viver no Espírito. E para viver no Espírito, o processo para separar a alma do Espírito é receber a palavra como palavra de Deus no seu coração. Então você vai começar a sentir, movendo-se no Espírito, você vai colocar a alma no lugar dela, vai colocar o corpo no lugar dela. Mas quando o seu espírito ele está desligado da alma, ele está separado da alma, o seu espírito se torna uma potência. Tudo que é milagre acontece na sua vida. Você atrai provisão. Até as pessoas que estão perto de você são impactadas por causa da atmosfera, da glória de Deus, da manifestação de Deus, da bênção de Deus. O homem espiritual, demônio não pode tocar nele. Os capetas já olham para ele e olham assim: porque você é espírito, você está agindo
na dimensão do espírito. E como homem espiritual, você governa, você é que dirige as coisas. Você está no controle das coisas. Não é o natural que está mandando em você, não é os argumentos do inimigo. Então o inimigo não tem como te parar quando tu está andando no espírito. Espírito o quê? Espírito humano. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no nosso espírito humano. O Espírito Santo veio para nos ajudar, veio para nos ensinar, veio para nos levar realmente a uma compreensão das coisas de Deus. Mas é o nosso espírito humano que precisa desenvolver, amadurecer, assumir, tomar posse do que Deus tem para ele, e ele vai começar a liberar, porque ele tem governo, ele tem poder criativo. Porque tudo que Deus tem, nós temos. Amém. A gente ainda não sabe lidar com isso ainda, mas vamos aprender. A gente ainda não sabe processar ainda. Porque pensa, se o que Deus tem, eu tenho, o que é que está faltando para que se manifeste toda essa plenitude na minha vida aqui, nessa dimensão natural? Está entendendo? Amém. Então, nós precisamos entender isso. Jesus pagou o preço, nos reconciliou com o Pai, nos tornou membro da família de Deus. Nós somos um com Ele. Ele disse: se você me ama, você guarda a minha palavra. E se você guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos morada em você. Então, você percebe que Deus sempre quis ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento de amigo, um relacionamento totalmente movido pelo amor. E por que o amor tem um lugar tão importante? Porque o amor é a primeira porta que a gente tem que entrar. Porque o amor é que lança fora o medo. O medo é um espírito. Esse espírito ele tem travado as pessoas, ele tem bloqueado. Então você tem dificuldade de entrar para viver algo de Deus. Por quê? Porque você tem medo. Desde pequeno você aprendeu a ter medo de qualquer coisa fora do natural. Você está assim, é mais fácil atribuir a um demônio do que a um anjo de Deus. Os anjos de Deus estão contigo. Agora, por que você não conversa com os anjos? Por que você não vê os anjos? Por que você não sabe o nome do anjo que está com você? A palavra é medo. Tem gente que diz assim: pastor, se eu ver um anjo, eu não sei o que vai acontecer comigo. É mais fácil eu ver um demônio que eu grito: está amarrado no nome de Jesus. Mas um anjo eu não sei nem o que dizer. O que é que eu vou dizer para um anjo? O que é que você vai dizer se você vê um anjo de Deus? Quem escuta barulho dentro de casa de vez em quando? Barulho que não tem assim uma origem natural. Caiu uma coisa, fez um barulho estranho. Quem acredita que é os anjos de Deus que às vezes estão brincando lá dentro da sua casa e derrubaram alguma coisa? Pastor, não pensei que era um anjo, não. Eu pensei que era uma coisa ruim. Geralmente as pessoas pensam isso. Mas os anjos, eles são divertidos e eles gostam de estar realmente onde você está. Mas se você não dá nem uma mínima para ele, você não dá nem uma atençãozinha, eles te livram. Eu já vi pessoas que ia passando assim, o carro veio assim, o anjo literalmente segurou pela roupa e o carro passou e ele foi livre e ele expressou assim: eita, que sorte! Sorte, hein? Se não fosse a mão do anjo segurando ele, já era. Então por que a gente não se interessa por essas coisas? Por que a gente não investe nessas coisas? Nós temos tornado as coisas espirituais como coisas comuns. A gente lê às vezes a Bíblia como um livro comum.
como se fosse um escrito do homem, mas a palavra diz que essas escrituras foram escritas por homens usados pelo Espírito Santo de Deus, para nos comunicar os conselhos de Deus. Então, qual a atitude que você está chegando diante do que Deus está falando com você? Quando o pastor, quando o líder, quando o irmãozinho está pregando, quando os irmãos estão ministrando os louvores, a adoração, você recebe isso como palavra de Deus, ou você está recebendo apenas como uma palavra comum? Você está dizendo, Deus está falando comigo, eu estou atento porque eu quero ouvir Deus, é a palavra de Deus que eu quero hoje para a minha vida, eu não saio daqui hoje sem que Deus fale comigo. Terminou o culto, Deus não falou com você, você bota o joelho aí na cadeira e você diz, pastor, dá para eu ficar aqui? Pode encostar as portas amanhã, até amanhã Deus fala comigo e amanhã eu vou para casa. Às vezes a gente dá até tempo, diz, ó Deus, se o Senhor não falar em 5 minutos, eu não tenho mais não. Ou é em 5 minutos o Senhor fala comigo, ou eu vou ter que ir embora. Agora aquela turma lá do outro lado, eles viram à noite. Enquanto eles não escutar a coisa. Eu já falei uma coisa, irmão, e é uma coisa que não é nem bom a gente falar, né? Mas qualquer um desse povo lá, olha para ti e vê o anjo que está contigo. E sem nem te conhecer, diz, tu é crente. Aí você fala, oxi, tu tropeça neles e não sabe que eles trabalham com o inimigo. Não vê o cão que está com eles. Não vê os demônios que estão com eles. Você diz, pastor, mas eu não quero ver demônio não, eu quero ver anjo. Ué, é boa, mas pode só ver anjo se você quiser. Então veja os anjos. Mas Deus quer começar tratando alguém dentro. Deus quer mudar a estrutura aí dentro. E essa palavra viva é justamente para isso. É para mexer, como a gente estava cantando, com as estruturas. É para entrar. Qual é a casa que você está pensando que é só lá na casa da sua? Irmão, aquela é uma casa, mas a sua casa principal é o seu espírito, onde Deus habita. Amém. Deus não habita naquela casa lá não. Deus habita nessa casa aí, ó. É em você. É no seu espírito que Deus habita. E se você estiver com Deus no seu espírito, quando você entrar dentro daquela casa, vai ter uma atmosfera gostosa, de paz, de alegria, de fé, porque resplandece. A atmosfera resplandece. Você está criando um ambiente gostoso por causa do que está dentro de você. Logo, quando você abre a boca, vai sair o que está dentro de você. Logo, quando você pensa, a sua mente vai pensar coisas do que está dentro de você. Se tu está tendo pensamento ruim, é porque teu coração está cheio de coisa ruim. Se tu está desanimado, é porque o coração está cheio de desânimo. Toda vez que uma pessoa começa a verbalizar as palavras, a gente pode medir o que é que está dentro dela. Tem gente que não deu positivo ainda, mas ela está doente da Covid. Porque ela fala tanto nela, que é o que está dentro dela. E tu sabe que é uma coisa interessante? Provérbios 23:7 diz, assim como imagina no teu coração, assim é. Você sabia que eu já tirei mais de uma dezena de irmãos da doença? Que eles me ligaram e disseram, eu estou. Eu digo, como é que você sabe? Todos os sintomas. Eu digo, você não está. Você não tem isso. Aí ele, pastor, não tem não? Então eu vou crer. Vai lá, faz o teste, não dá nada. E os sintomas foram embora. Ele estava com tanta vontade de ter o bicho que já estava sentindo os sintomas. Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, pode me provar o contrário se quiser, mas até hoje, nem dengue, nem o tal do Covid aí, eu vi dizer que ele pegou bem. Não conseguiu pegar ninguém.
É as pessoas que pegam ele. Não estou brincando não, pode olhar as entrevistas. Eu peguei a dengue, não só foi uma não, peguei logo foi as 3. Ó. É a terceira que eu pego. Aí a Dina, jura, cuidado. Eu digo, pode ficar tranquilo, eu não vou pegar. Então não tem chance comigo. E só tem, porque é o normal. O inimigo só vai trabalhar contra você se você ajudar ele. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você pertence a Deus. Você é de Deus, você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Hoje, o inimigo, para poder fazer alguma coisa ruim para você, ele precisa que você ajude ele, abrindo a porta, agindo com incredulidade, agindo com medo. Do contrário, o inimigo não pode te tocar, porque ele não pode invadir. Ele precisa de pelo menos uma brechinha. Então receba a palavra. Olha, esses dias é os dias mais incríveis que nós estamos vivendo, porque é os dias que você pode mais se alegrar. Porque se alegrar em qualquer lugar, você festejar, todo mundo vai ficar meio assim contigo, porque pensa, o que é que essa pessoa tem que ela está tão para cima, está tão alta astral, está tão alta autoestima, autoimagem, porque você sabe quem você é. E você sabe que Deus é o que supre cada uma das tuas necessidades. Que Ele é aquele que te dá saúde, é aquele que te dá tudo o que você precisa. Ele quer te dar. Mas você precisa ter a atitude correta. E receber a palavra como palavra de Deus é o primeiro passo para a mudança completa da sua vida. E vai criar-se uma aura, vai criar-se uma atmosfera em volta de você. Por onde você vai passando, o poder de Deus vai se manifestando.